Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje temos a satisfação de receber um amigo, o Ricardo Pessuto, que vai nos abrilhantar com o nosso bate-papo. Tudo Obrigado, bem, obrigado. Ricardo, Eu que agradeço a oportunidade. Vindo aí. Ricardo, a gente tem uma pergunta-chave no nosso programa, que é para saber um pouco de você, né? Perfeito. Você é engenheiro agrônomo. Por que enveredou para essa área? O que levou você a escolher essa profissão de engenheiro agrônomo? Conta um pouco da sua trajetória. Vamos lá. Eu tenho um contato com a natureza muito desde pequeno. Desde pequeno. Os meus pais, eles tinham uma propriedade, um sítio em Itacoaxetuba, ao qual todas as férias, aliás, todos os finais de semana, eu saía da escola, era 6h15, terminava a aula, minha mãe já estava lá com uma alicuia e a gente ia para esse sítio. Esse sítio foi adquirido porque meu pai tinha uma indústria de móveis hospitalares na Vila Santa Isabel, que eu sou nascido na Vila Santa Isabel, que faz divisa a nossa rua, Chiririca, o lado ímpar era Vila Carrão e o lado par Vila Santa Isabel, que está ali na Zona Leste. Meu pai tinha essa indústria na Chiririca e pela demanda da cidade, caminhões e barulho de máquinas e tudo mais, eles adquiriram esse imóvel lá em Itacoaxetuba e foi montado esse sítio. E nesse sítio ali eu lembro, tenho essa memória que eu era pequenininho ainda e as agaves, os agapantos que faziam o corredor da casa e principalmente as iucas também que floresciam com as flores brancas, eu lembro do meu pai e do meu avô plantando. E eu era pivete, eu era bem pivete nisso. Mas marcou, né? Marcou muito, legal. Marcou muito. E todo final de semana a gente estava lá. As festas juninas, estava sempre ali. O contato com a natureza. O contato com a natureza ali. Lá também nós tínhamos animais, tinha jabuti, nós tínhamos um mini zoológico. Então eu lembro que depois eu fui fazer o colégio e a gente, teste vocacional, deu agronomia, primeiro lugar, segundo lugar agronomia, terceiro lugar agronomia. Então, deu agronomia, deu biologia, deu arquitetura, mas tudo voltado. Eu sempre a parte natural. Nisso. E principalmente também porque o meu avô, a minha família, minha mãe nascida em Araçatuba, meu pai em Pederneiras, e o meu avô paterno, o meu bisavô paterno, ele tinha uma fazenda lá em Araçatuba, a qual essa fazenda foi vendida e eles vieram para São Paulo e nós passávamos as férias também, uma grande parte das férias nossas era em Araçatuba ou na casa dos primos. Quer dizer, você estava sempre em contato com a natureza. Ou então no sítio da Dona Maria, que a gente ficava lá. E aí que você foi fazer engenharia? Aí eu escolhi para fazer engenharia, porque na época que eu fui para a faculdade, eu entrei na faculdade em 88 e a indústria foi fechada em 84. Tá. Mas eu queria mexer com reflorestamento, porque como a gente fazia extração de pinos e meus pais faziam móveis hospitalares, eram 3 irmãos que tinham essa indústria, né? E eu queria estar mexendo com reflorestamento porque nós tínhamos a extração do pinos e na época a gente meu pai começou fazendo, na verdade a história do meu pai é muito bonita também porque ele fazia carrinho de madeira com que sobrava as madeiras da empresa que ele trabalhava no Brás. Já aproveitava o material. Já aproveitava o material. Depois ele começou a fazer algumas sapateiras, aí deu certo, aí ele saiu da empresa que ele trabalhava, aí ele montou essa indústria com o meu tio Zé, aí ele convidou o meu tio Vitor para entrar na sociedade, que eles criaram a Móveis Pessoto, porque a indústria Móveis Pessoto que era mais sonoro, o Pessoto do que Pessuto, na época. E aí eles cresceram naquele âmbito que deu, né, da indústria. Então eles cresceram muito e eram 3 meninos que não tinham escolaridade. Sim. Não tinha estudo. Mas enveredaram para fazer móveis. Então, assim, eu fiquei nessa história de sítio, de madeira, disso. Tanto que agora eu estou trabalhando como designer, né? Eu estou resgatando essa memória afetiva da indústria.
E aí eu fui para a faculdade de agronomia. Na faculdade da agronomia eu me identifiquei logo desde o começo com as plantas ornamentais. E nós não temos estudos, agora que está vindo, que tem, mas na época não tínhamos estudos de paisagismo, de cuidados com as plantas ornamentais, né? Então eu fui logo para biotecnologia vegetal, que eu adorava a biotecnologia, que eu também pensava ser um cientista meio maluco, e trabalhando com nematologia, trabalhei com nutrição química, nutrição mineral, fui trabalhar com as frutíferas. Então todos os meus estágios, as minhas férias, eu viajava pelo Brasil. Então eu comecei a ter esse contato. Uma dessas viagens, eu fui visitar a Olambra, que era o corredor que eu fiz em Pinhal. Então eu saía de São Paulo e passava no corredor, passava ali pela... Você estudou em Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal, pertinho de Minas ali. Sim. Então a gente saía, eu passava por Campinas, e Campinas a gente pegava a estrada, passava por Olambra, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira e Pinhal. Né? Então eu fui para lá. E na época, a Olambra, a feira de Olambra, eu fui conhecer o campo, o cultivo de plantas. E eu me encantei com aquilo, me encantei. Então eu queria começar a trabalhar com melhoramento genético. Né? Então eu fui estagiando, eu fui estagiar com maçã, eu fui estagiar com mamão, fui trabalhar com berinjela, com as estufas, a Arauco ali em Araçatuba, na usina da destilaria. Eu comecei a ver o que eu queria. Como estudante, tudo é permitido, né? Fui conhecer de perto o que era. E quando eu saí de Pinhal, que foi em 92, ser aluno, até dia 15 de janeiro eu era aluno. E aí vira profissional, né? No dia 16 eu já era um desempregado. Tá certo. Né? Porque até você se recolocar no mercado, imagina, um moleque burguesinho, para falar a verdade, porque é uma faculdade particular. Eu tive o merecimento, eu tive a sorte, a oportunidade de meus pais me pagarem o estudo. É uma faculdade no interior, morava em República, então o custo daquilo na época era alto. Né? Hoje não daria. Hoje continua mais alto ainda. Mais alto ainda. Então, assim, na época deu essa oportunidade e eu fui trabalhar. Então, fui estudar lá. Então, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar como pesquisador científico inicial, porque na faculdade eu já também fazia parte CNPq e FAPESP, a gente já tinha essas pesquisas, né? Então, o importante é você, desde o começo, você ter um orientador, saber como que funciona o mundo acadêmico. E aí eu entrei no IAC, e pelo IAC eu entrei no setor de floricultura e paisagismo. E já na faculdade eu vinha tendo conhecimento do Buller Marques, os grandes jardins que eles executavam. E nessa pesquisa, a gente estava trabalhando com melhoramento genético de Austromélia e de Bromélias. E o meu pesquisador, ele sabiamente, sabia que eu não ia ficar no IAC, ele pediu para eu vir ver uma exposição em São Paulo, que tinha algumas bromélias implantadas nos jardins. Eis que, pela minha surpresa, que eu vim visitar uma exposição chamada Casa Cor. Quando eu me adentrei naquele universo, imagina, um rapaz que sai da Zona Leste, que por mais que eu tive o merecimento de ter pai industrial, a família de industriais, a minha vida, a minha brincadeira era na rua. Não tinha esse contato com diretores de banco, não tinha nada disso. Nós tínhamos essa liberdade ainda de ficar na rua. Tinha essa liberdade. E aí eu vim para São Paulo, aí eu voltei a São Paulo, vi aquela exposição, falei assim, gente, esse mundo eu quero para mim. Tá legal. E aí eu comecei minha carreira, eu comecei a fazer... No princípio, então, Ricardo, você era empregado, você era funcionário de alguma empresa? Não, eu nunca fui funcionário, nunca foi. Minha carteira é branca. É branca. É branca. Você já entrou na área do empreendedorismo
Fazendo alguma coisa por você. Desde o começo. Porque quando eu estava no IAC, eu era estudante, hein? Eu era um bolsista. Sim. Né? E aí eu tenho uma assinatura na minha carteira quando eu era estudante, que eu precisei ser registrado como estagiário. Como estagiário. Mas, infelizmente, isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo. Foi um erro gravíssimo, porque assim, eu tive que aprender com erros e acertos. Né? Sim, faz parte. Quer dizer, né? a gente aprende com os erros, com os erros. acertos Os você acertos, não aprende nada. Quase nada, você Não, assimila mais nos erros. É interessante, né? Porque você desenvolveu aí no IAC a parte de pesquisa, né? Exato. Pesquisa dentro da sua área, né? Exato. De trabalho. Legal. Isso aí te deu exatamente. um engrandecimento de conhecimento. Ah, com certeza. Todo meu repertório todo é voltado a isso. É muito o senso de observação. E aí que eu fui aprender, que eu fui buscar o meu objetivo de empresário, minha visão de mundo. Que aí eu fui, depois que a gente começa a... Legal, porque é interessante, né? Porque às vezes a gente foca muito aquele estudante que sai da faculdade. Nós somos também professores universitários e a gente coloca muito esse foco. Às vezes, por que a gente faz essa pergunta-chave, né? Porque normalmente você sempre tem um veio para poder se aprimorar profissionalmente. E aquele estudante que sai da faculdade, ele fala assim, bom, agora eu vou pro mercado, né? Sim. E às vezes se atropela, e o que você falou, a gente aprende muito nos erros, né? E é interessante que você mesmo, você já saiu como um empreendedor, né? A sua visão já era de empreendedorismo. A minha visão já era empreendedorismo, porque eu vivi isso. Desde você viveu isso. Eu vivi isso, eu cresci num sítio atrás da minha casa. Era inicialmente a marcenaria do meu pai, depois virou uma indústria, que teve o terreno do lado. Era dentro de uma indústria. Você estava no meio, né? Eu estava no meio, eu não consigo imaginar não. Né? Tanto que agora, esse ano, eu adentro também como designer, porque eu fui visitar a Feira de Milão, conhecer de perto que os meus clientes, na maioria, que os meus clientes são os arquitetos, vivenciam. Então, isso é muito importante. Legal. E abriu a caixinha de Pandora, ao qual eu estou desenvolvendo produtos e peças e resgatando a história da minha família. Não como fabricante, mas como designer. Isso é muito bom, né? Porque a gente tem uma base, né? Você tem uma base, e com o seu conhecimento agora você começa a fazer aplicações práticas e teóricas, usando a teoria e colocando na prática. A faculdade me deu a base. A faculdade me deu a base. Não, e a própria pesquisa que você fez também, né? E você querer, você planejar o que você quer para o teu futuro, para a tua vida. Muito bom. E eu sempre fui, eu meti as caras, eu era atleta, eu nadava, eu sempre participei de esportes não coletivos, eu não participava de esportes coletivos, era sempre em esportes individuais, judô, natação, eu sempre individual. Legal. Então a indústria, o empreendedorismo esteve muito forte comigo nisso. Legal. A conquista, o vencer, isso vencer que leva barreira. esse âmbito, né? Sempre, eu fui treinado para isso. Ricardo, legal. Agora nós vamos entrar na sua parte de empreendedor e da sua parte profissional, mas nós vamos fazer um pequeno break. Perfeito. Que a primeira parte do programa já foi. Aí nós vamos falar exatamente do seu trabalho hoje como design da parte de paisagismo, ok? Já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Estamos retornando ao programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E quero lembrar a vocês, telespectador, na hora de contratar um profissional,
exija dele um ART, Atribuição de Responsabilidade Técnica. É a garantia que você vai ter dos serviços profissionais prestados. E você, nosso colega engenheiro e arquiteto, na hora de preencher a atribuição ART, mencione lá no campo a cidade de Osasco, porque aí você estará contribuindo com a associação e fatalmente esse recurso estará voltando para você. Agora, retomando o nosso programa, nós estávamos conversando aqui com o Ricardo Pessuto e um papo muito legal sobre a trajetória profissional dele até chegar como um empreendedor de fato, né? Perfeito. Que hoje você atua na área de paisagismo e design. Exato. Então, Ricardo, agora eu queria que agora você desse uma explanada como é que você começou essa parte profissional e o que você está desenvolvendo nos dias de hoje. Perfeito. Né? Então, como eu disse inicialmente, eu comecei a fazer jardins, eu tive que começar a fazer jardins para ter meu portfólio. Legal. Porque também nessa trajetória, eu fui trabalhar como... eu trabalhava com inseminação artificial. Então, eu era totalmente campo. Eu não tinha portfólio, então eu comecei a fazer jardins dos meus tios, da minha irmã. Eu comecei a fazer jardim para a vizinhança. A gente faz quase uma barganha nessa. Exato, nossa, total, isso aí é total. Fui fazer alguns cursos, aí eu tive a sorte e eu lembro que nós tínhamos a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Certo. Ali eu tive um conhecimento de uma feira chamada Fia Flora, que infelizmente acabou essa feira, infelizmente, e ali nasceram vários paisagistas, mais vários. Eu entrei na segunda edição, que foi no ano 2000, foi em 2000 que eu entrei, e aí eu comecei a fazer exposições. Eu fui fazer em Santa Bárbara, fui fazer em Sorocaba, porque eu tinha que apresentar jardins. Grandes jardins e investimento, isso aí tudo investimento, né? Contei com muito apoio ainda da minha família e também tinha os jardins que eu fazia, então a gente começou, e nessa época não tinha computador ainda, estava começando. Era tudo na mão, né? Era tudo na mão. Legal. E aí eu fui fazendo jardim, fui fazendo essas exposições, fui conhecendo meus clientes, fui fazendo meu repertório, até que em 99 eu dei uma grande guinada, fui fazer a Casa Cor em Brasília, um jardim de 9.900 metros quadrados, o investimento do Lakeside Hotel, do Sarkis, eles patrocinaram esse jardim, e lá eu conheci a Lucia Micon, que era gerente, que cuidava das Casa Cor regional, e ela me convidou para fazer a Casa Cor de São Paulo, porque é um moleque que saiu de São Paulo e não tinha essa estrutura, né, para poder enfrentar o... Então, aqui em São Paulo, a Casa Cor você fez no ano 2000? Eu comecei aqui em São Paulo em 2003. 2003. Em 2003, legal. Que eu participo da família da Casa Cor. Então, esse ano já foi minha 13ª edição de Casa Cor, ao qual eu assino autoria 11, porque 2 anos eu fiz para 2 arquitetos. Tá. Né? Então, essa foi minha 13ª edição. Em 2012, eu ganhei como melhor jardim daquele ano da Casa Cor. E esse ano eu fiz a Praça da Casa Cor, ao qual eu lanço o Banco Catuaba, que é um banco de autoria, que é o meu desenho, que nós estamos... é o meu debut, né, no design, que eu resgato essa história familiar. Você volta praticamente lá na indústria da família. Exatamente. E também fiz o lançamento na Praça Tomás Argaz Carvalho, que é uma ação da Cidade Linda, juntamente com a loja Artefato, lá em São Paulo. Sim. E essa praça, porque eles convidaram alguns paisagistas para poder fazer aquele canteiro central, né? Porque a adoção do canteiro central foi feita pelo Artefato. Então, eles convidaram alguns paisagistas e nós, juntamente com o João Dória, nosso prefeito, então, da gestão da Cidade Linda, nós estamos revitalizando esse canteiro. Dentro, eu tive uma oportunidade, e falo muito do merecimento, que eu tive a oportunidade, eles me convidaram para fazer essa praça, que, na verdade, é a praça que cruza da Avenida Brasil com a Gabriel Monteiro da Silva. Sim, eu sei qual que é. Que aí nós precisávamos de mais 2 empresas que adotassem. Então, a minha praça, do lado direito, é da Enjoy House, e é do lado esquerdo da Roca, que, por surpresa, existe um painel do Buller Marx. E esse jardim é do Buller Marx, ao qual nós vamos estar resgatando.
Ah, tá. Você vai resgatar o jardim que já existia Eu lá. resgatar o jardim que já existia do Buller Marques e do outro lado, direito, porque assim, é uma única praça, só que são duas praças que levam o mesmo nome, né? Então nós vamos estar resgatando a praça do Buller Marques, o painel do Buller Marques, está tudo pichado, tudo quebrado, e do lado direito nós temos também um outro mural que é da ONG, de os meninos de mosaico, estava todo pichado, nós estamos resgatando isso. E tem uma parede branca, sem nada, está toda pichada, e que agora eu fiz um desenho também de um painel cerâmico, pela Porto Belo, que nós vamos estar trazendo, eu estou resgatando, essa parte de resgate para mim é muito forte. Então Sim. nós estamos resgatando um desenho que é da tribo indígena Tupi-Guarani, que é uma palha, um desenho de palha, que nós estamos junto com a Porto Belo. Nós estamos desenvolvendo esse painel, que é um painel de quase 100 metros quadrados, e que nós vamos estar levando esse painel, então, para a cidade de São Paulo como um patrimônio também, porque é uma... E vai ficar nessa praça. Vai ficar nessa praça. E nessa praça eu estou implantando o meu poste Babilônia, que é uma jardineira, é um poste que tem a função de iluminar e de florir. Então eu entrei no ramo do designer. Legal. E ali também vai ter os móveis. Esse poste que você está colocando, no caso, ele é um poste de vegetação. De vegetação. E que ele ilumina. Inicialmente, como a praça está sendo adotada e com o apoio da Artefato e da Enjoy House, então a Enjoy House vai servir a água para nós, porque vai ter irrigação. Né? E a iluminação está vindo pela prefeitura, mas esse poste também vai ter fotocélula. Então vai ter a função de iluminar e de florir, porque ele é uma jardineira, é um vaso. E é interessante, né, esse projeto Cidade Bela, né? Uhum. Cidade Linda. Cidade Linda, né? A gente resgatar muito desses cantos, né, que existem em São Paulo, que às vezes estão abandonados. Né? Sim, total. Isso às vezes você passa no trânsito e nem percebe. Não, você não vê. Né? Por quê? Porque é feio de se olhar. Agora, você tendo um ornamento, tendo alguma coisa pitoresca, você vai ficar muito mais confortável. Você vai ter uso. Os mobiliários que nós temos hoje urbano não estão confortáveis, não são duráveis. Nós temos que estar educando a população a esse uso e educando os empresários a adotar praça. Ricardo, eu ia te perguntar, essa deterioração que existe no próprio municipal, é mais em função da manutenção ou da própria educação? É um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. A educação de quem leva a isso, é lógico. Leva a isso, mas a educação do uso, a educação para o cuidado, inclusive dos nossos políticos e de quem gera a cidade. E agora, o fato de ter um pattern, né, que adota esse sistema se torna muito mais fácil. Tem que ter, porque alguém tem que estar adotando. E adotar, é muito simples adotar uma área verde. A questão é assim, você vai adotar o quê? Você vai adotar um lixo, uma praça que está totalmente abandonada? Tá, você vai adotar. Eu vou fazer a manutenção dessa praça. Só que antes de você fazer a manutenção, você tem que recuperar. Você tem que recuperar, lógico. E você precisa de verba. É lógico, né? lógico. Agora, o que está acontecendo muito são associações que estão sendo criadas dos moradores e dos lojistas para se criar um CNPJ, para que esse CNPJ se adota e você leva essa vegetação, uma nova vegetação. E conscientizar que a vegetação exótica não é para praça urbana. Você vai trabalhar com espécies nativas, que são baratas, não são caras. E tem um fator, né? Porque quando você tem aquele espaço ornamentado, cuidado, é difícil ter uma deterioração. Lógico, né? lógico. Porque se a própria educação, né, da nossa população leva a isso. Quando o espaço está deteriorado, eles praticamente aí vão começar a jogar lixo, aquelas coisas todas. E quando está ornamentado, está cuidado, está criado, é mais difícil. A própria população fica acanhada de fazer um lance desse. Quem gosta de pobreza é intelectual. Lógico.
o pobre, não existe, assim, quem é que gosta de coisa feia? Não existe quem gosta de coisa feia. Não existe a coisa feia. Se você devolve para a população uma praça, um espaço público bonito, organizado, e se tem gente que vai fazer manutenção, nessa praça nossa, a própria Enjoy Rosa que adotou, todo dia ela varre a praça. Isso, e ela quem tem... cuida, e quem usa essa praça são os meninos que ficam na esquina, e tem a fazendo assinatura malabares, dela lá, essas né? coisas todas. Aparece Então nós estamos devolvendo a praça dela. para eles, porque a gente não vai lá comer na praça, vai passar meu final na praça. Não, você vai para um parque, você vai para um shopping, você vai pegar o carro, você vai... Nós que somos mais favorecidos, nós temos uma regalia maior. Agora, por que não devolver essas praças em toda a cidade? Ah, mas só fizeram aqui. Fizemos aqui porque nós dependemos de uma prefeitura e de uma subprefeitura. E a loja Artefato está ali naquela avenida. Não quer dizer que nós não vamos fazer isso em outras. Tanto que algumas outras associações, alguns outros lojistas já vieram me solicitar para a gente estar fazendo essas ações em outros bairros, em outras praças. Eu ia te perguntar exatamente isso, é porque nós estamos falando dessa praça específica, que é ali na Brasil com a Gabriel. Na Brasil com a Gabriel. Mas é um espaço, inclusive, bom, porque ali é os jardins, aquela coisa porque toda. A minha função de... Existem inúmeras praças por aí, né? Porque a minha função de paisagista não é só fazer distribuição de massa vegetativa. O paisagismo vem da paisagem. O paisagismo começa desde eu escolher minha roupa para poder me vestir para uma festa, para atender meu cliente, para ficar em casa. O paisagismo vem da paisagem. Não é só planta. Não. Não é só distribuição de massa. E outra, não é só eu fazer os meus jardins das grandes casas, dos grandes empresários que a gente faz, das grandes indústrias que a gente faz, dos fazendeiros, não. O meu cuidado, o meu olhar está para o grande jardim, para o pequeno jardim, para o paisagismo urbano, para o paisagismo rural, para o paisagismo de uma varanda, para o paisagismo de um quintal. E você citou aí que você pegou uma parte da nossa criação indígena. Perfeito. Né? O que é mais interessante ainda, porque São Paulo, aqui era uma grande aldeia quando foi iniciado. Que é a Tupi-Guarani que estava aqui. E isso aí passou aí eu tinha que fazer um painel, tempos. passou esquecido. Vamos fazer, tem uma parede toda pichada, vamos trazer uma cerâmica. Né? E o que eu vou trazer? Eu falei assim, gente, eu vou resgatar São Paulo. Maravilha. Eu vou resgatar São Paulo. Quem descobriu São Paulo? Quem era que estava aqui primeiro? Quem estava aqui, né? Aí nós fomos lá e fizemos uma pesquisa e começamos a ver esses desenhos de trama e vai estar um grande painel. Muito legal, muito legal. Maravilhoso. Nós vamos, telespectadores, vamos lá depois visitar. Quanto tempo você vai terminar ela aí? Nós vamos estar inaugurando ela até novembro, vai estar inaugurada. Agora, né? Agora. Maravilha, que legal. Já está pronta, já tem uma grande parte pronta. Lá Legal. piso colocado, iluminação já está sendo instalada, já tem vegetação, já estamos cuidando. Está o nosso compromisso da gente ir lá visitar. Perfeito. Ricardo, o nosso tempo está encerrando. É muito rápido. É muito rápido. Agora eu queria deixar você agora falar do seu escritório, como é que tu localiza você. Eu estou ali na Coronel Alfredo Cabral, é uma travessa da Gabriel Monteiro da Silva, que é o corredor principal de lojistas. Sim. Né, eu estou ali, 2930515 é meu telefone. Ali eu tenho um pequeno showroom de vegetação, vai estar entrando agora um mobiliário, que tem esse endereço também para mim, é recente, mas é um ponto muito importante para nós, porque nós estamos no principal corredor da decoração. Os meus principais clientes são os arquitetos, né, que eles que me dão a possibilidade de criar jardins nas residências que eles criam. Maravilha. Então, estou ali, estou lá. Maravilha. Ricardo, eu tenho que agradecer a sua participação. Eu acho que a gente dá sempre esse briefing das atividades profissionais, principalmente dentro dessa área da tecnologia. E agradecer a sua participação e já está um compromisso da gente ir lá visitar a inauguração. Não esquecendo do meu Instagram, que é Pessuto Paisagismo, Isso. que ali tem tudo que está acontecendo comigo. Legal. Muito mais fácil. Valeu, então, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo de bom para você. Até mais, tchau. Rapidinho.